Aqui estamos para dar sequência à leitura do livro Universo e Vida, Espiritismo e Ciência, Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Ante a grandeza da vida. Em tom de euforia sensacionalista, algo surpreendente, nas modernas enciclopédias dão como resolvido o problema da origem da vida no planeta Terra, com base na sintetização da ureia por Friedrich Wohlen e do ácido desoxirribonucleico, DNA, por Kornberg e Gorian, nos trabalhos de Alexander Oparin, sobre os coloides e nas experiências de Stanley Miller, Melvin Calvin, Oro e Sidney Fox. A tese dada por Vitoriosi e aceita como definitiva é da geração espontânea, já provada como errônea por Pasteur, mas reaplicada às condições vigentes do planeta terráqueo há 4 bilhões de anos, quando gigantescas misturas de vapor d'água, hidrogênio, metano, amoníaco, teriam produzido espontaneamente, sob a ação de poderosas descargas elétricas, os tijolos químicos da vida, isto é, os aminoácidos que formam as proteínas, das quais também participa o nitrogênio, os carboidratos, pequenos açúcares ou ozes, os ácidos graxos, compostos, os dois últimos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses tijolos químicos teriam então adquirido vida através da formação, por acaso, do DNA. A memória que lhes possibilitou manter a própria individualidade por meio da fixação das características adquiridas e da autorreprodução ordenada. A certeza em que se fundamenta a teoria repousa no fato de cientistas haverem conseguido reproduzir em laboratório o que deve ter sido a atmosfera primitiva do planeta, fazendo coincidir sobre elas fortes descargas elétricas, obtido a formação de aminoácidos, adenina e açúcares. Tudo isso e mais a famosa experiência de reconstrução de um vírus a partir de DNA e proteínas fornece a base para a euforia da descoberta. Esquecem-se os apressados homens de ciência que as misturas de gases feitas em laboratórios e a aplicação sobre elas de descargas elétricas foram obras da inteligência humana, não são frutos do acaso. As provas apresentadas para coestar aparência de honestidade à teoria são, todas elas, realizações conscientes de cérebros humanos e não acontecimentos fortuitos. Todos os resultados obtidos nas pesquisas científicas foram produtos lógicos de ações provocadoras praticadas por seres inteligentes e não provam a geração espontânea de coisa alguma. Que poderia levar a tal disparate homens afeiçoados à frieza e à objetividade dos raciocínios lógicos, senão um orgulho incompreensível, nascido de uma vaidade estulta e presunçosa? Infinitamente mais fácil e mais racional seria a admissão de que inteligências superiores agiram criadoramente sobre o influxo divino, na incessante arquitetura dos universos e da vida que os glorifica. Eles, porém, apesar de racionais, preferem fazer culto à irracionalidade, embora conscientes, insistem em dobrar os joelhos ao acaso, em honra do inexistente. Muita razão teve Einstein para pronunciar as memoráveis palavras com que saudou o grande Max Planck. Disse Einstein: há muitas espécies de homens que se dedicam à ciência, nem todos por amor à própria ciência. Alguns penetram no seu templo porque isso lhes dá a ocasião de exibir os seus talentos especiais. Para essa classe de homens, a ciência é uma espécie de esporte em cuja prática se regozijam como atleta exulta no exercício da força muscular. A outra casta, que vem ao templo fazer o ofertório dos seus cérebros, movida apenas pela esperança de compensações vantajosas. Estes são homens de ciência pelo acaso de alguma circunstância que lhes apresentou por ocasião da escolha de uma carreira. Se a circunstância fosse outra, eles se teriam feito políticos ou financistas.
No dia em que um anjo do Senhor descesse para expulsar do templo da ciência todos aqueles que pertencem às categorias mencionadas, o templo, receio eu, ficaria quase vazio. Mas restariam alguns fiéis, uns de eras passadas e outros do nosso tempo. A estes últimos pertence o nosso Planck, e é por isso que lhes queremos bem. Olha só, é preciso meditar sobre as frases de Einstein. Robert Jastrom, sempre me perdoem a má pronúncia, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, escreveu, em artigo publicado pelo Jornal Brasil do Rio de Janeiro, edição de 2 de julho de 1978, estas palavras candentes. O universo está explodindo diante de nossos olhos, como se presenciássemos o resultado de uma grande explosão. Se refizermos os movimentos para fora das galáxias, invertendo no tempo, descobriríamos que todas elas se reúnem uns 20 bilhões de anos atrás. O exato momento em que isso se deu é desconhecido. Há uma incerteza de vários bilhões de anos. O importante não é precisamente quando a explosão ocorreu, mas que tenha ocorrido num instante nitidamente definido. Nesse momento, toda a matéria do universo estava aglomerada numa massa densa. A temperaturas de muitos bilhões de graus, o cegante brilho da radiação desse universo, denso e quente, deve ter sido além de qualquer descrição. O quadro sugere a explosão de uma bomba cósmica de hidrogênio. O instante em que essa bomba cósmica explodiu marcou o nascimento do universo. Agora vemos como a constatação astronômica conduz a uma visão bíblica da origem do mundo. A palavra Bíblia é usada para descrever o universo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais nas versões astronômica e bíblica do Gênesis são os mesmos. A cadeia de acontecimentos que conduzem o ser humano começou súbita e precisamente no momento definido no tempo. Um clarão de luz e energia. Alguns cientistas se aborrecem com a ideia de que o mundo começou assim. Até recentemente, muitos dos meus colegas preferiam a teoria do estado constante, que afirma que o universo não teve início e é eterno. Mas as últimas provas tornam quase certo que a grande explosão realmente ocorreu há muitos bilhões de anos. Em 1965, Arno Persian, Robert Wilson, nos laboratórios de Bell Telephone, descobriram que a Terra é banhada por um débil fulgor de radiação que vem de todas as direções do céu. A medição mostrou que a própria Terra não podia ser a origem dessa radiação, que tampouco poderia vir do lado da Lua, do Sol ou de qualquer outro objeto particular do céu. A fonte parecia ser todo o universo. Os dois físicos ficaram intrigados com essa descoberta. Não pensavam na origem do universo, não perceberam que tinham dado, por acaso, uma resposta para um dos mistérios cósmicos. Cientistas que acreditavam na teoria da grande explosão, havia muito afirmavam que o universo devia assemelhar-se a uma bola de fogo incandescente, momentos após a explosão. Aos poucos, enquanto se expandia e esfriava, a bola de fogo tornou-se menos brilhante, mas sua radiação jamais desapareceria inteiramente. Telegrama de Moscou, publicado no jornal O Globo do Rio de Janeiro, na edição de 18 de setembro de 1978, diz textualmente o seguinte: uma série de fantásticas, mas ainda inexplicáveis descobertas foi feita pelos cosmonautas soviéticos Vladimir Ovalionov e Alexander Ivanchek em sua experiência a bordo da Estação Espacial Salyut 6 e Soyuz 31, anunciou ontem a Rádio Moscou. O que mais surpreendeu os dois tripulantes do laboratório foi constatar que acima da já conhecida película luminosa que circunda a atmosfera terrestre, existe uma outra, ainda mais fosforescente, envolvendo todo o planeta. O fulgor difuso dessa radiação, que remontava ao nascimento do universo, era Perseus e Wilson haviam aparentemente descoberto. Nenhuma outra explicação além da grande explosão foi encontrada para a radiação de bola de fogo. O arremate final,
que convenceu quase até o último São Tomé é que a radiação descoberta por Penzias e Wilson tem exatamente o tipo de comprimento de onda que se esperava que a luz e o calor houvessem produzido numa grande explosão. Os defensores da teoria do estado constante tentaram desesperadamente descobrir uma outra explicação, mas fracassaram. Atualmente, a teoria da grande explosão não tem concorrentes. Os teólogos, em geral, se deliciam com a prova de um universo teve um início, mas os astrônomos ficam curiosamente perturbados. Suas reações fornecem uma interessante demonstração da reação da mente científica, supostamente muito objetiva. Quando provas descobertas pela própria ciência conduzem a um conflito dos dogmas de nossa profissão. Cientistas se comportam do mesmo modo que os outros quando suas crenças conflitam com fatos. Ficamos irritados, fingimos que o conflito não existe ou enrolamos em frases sem sentido. E diz Robert Johnston: a ciência provou que o universo explodiu para a vida num determinado momento. Ela pergunta que causa produziu esse efeito. Quem ou pôs matéria e energia no universo? Foi o universo criado do nada? Ou foi composto de materiais pré-existentes? E a ciência não pode responder a essas perguntas, porque, segundo os astrônomos, nos primeiros momentos da sua existência, o universo estava comprimido num grau extraordinário, consumido pelo calor de um fogo além da imaginação humana. O choque desse instante deve ter destruído cada partícula que prova que poderia dar um indício da causa da grande explosão. Um mundo inteiro rico de estrutura histórica pode ter existido antes do nosso universo aparecesse, informa Ian Nicholson em seu livro Astronomia. O belga Georges Lamartine apresentou a ideia de que há uns 20 bilhões de anos toda a matéria do universo, bastante, calculou para fazer uns 100 mil milhões de galáxias, estava toda concentrada numa pequena massa, que chamou átomo primitivo. Isso teria uma densidade incrível. Esse átomo primitivo explodiu por algum motivo, enviando sua matéria para todas as direções, e à medida que a explosão diminuía, originou-se esse estado estável, embora em que se formavam galáxias, algo perturbou o equilíbrio do universo e começou a se expandir outra vez, provocando o estado em que nos encontramos. Há variantes dessa teoria. Talvez não tenha havido um estado estável. Contudo, basicamente, as teorias evolucionárias presumem que o universo foi tomado em certo lugar, num determinado instante, expandindo-se desde então. O universo continuará a expandir-se? Pode ser que o universo continue a se expandir para sempre, mas alguns astrônomos acham que a expansão se retardará e finalmente acabará. Então o universo começará a se contrair, até que toda a sua matéria se concentre novamente num ponto. Possivelmente o universo irá oscilar para sempre desse modo, expandindo-se até seu raio máximo e depois se contraindo após explicar a teoria do estado estável desenvolvida em Cambridge por Royle, Gould e Bond, exclama dramático. Vários astrônomos questionaram a realidade da expansão do universo, mas não existe nenhuma explicação alternativa plausível. O que a ciência terá de admitir é que não existe somente o nosso universo. Existem incontáveis universos na criação infinita. Estes são formados, crescem, nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem numa incessante recriação, sob as vistas paternais de Deus, sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos. Acredita-se, diz ainda Nicholson, que as estrelas se formem de nuvens de gás e poeira. Quando a nuvem se divide em fragmentos, estes começam a se contrair sob forças gravitacionais. Aquecem-se, irradiam calor. Quando a temperatura aumenta suficiente para iniciar reações atômicas, a estrela move-se para a sequência principal e se estabelece num estado estável em alguma parte dela, dependendo da sua natureza e temperatura. Fica nessa posição durante a maior parte de sua vida, gerando energia pela conversão do hidrogênio em hélio, como o Sol faz. Mas quando esgota esse combustível, o hidrogênio sai da sequência principal, expande-se para uma gigante vermelha. Depois, não se sabe bem o que acontece, mas acredita-se que a estrela usa rapidamente vários combustíveis, gera toda espécie de elementos pesados, até se tornar altamente estável,
e eventualmente explodir como uma nova ou supernova. Acostumados a tudo reproduzir ao alcance de seus sentidos ou da sua capacidade de entendimento, os seres humanos se atordoam diante da grandeza ilimitada da criação. E só o seu inveterado orgulho os impede de desarmar o espírito, fazê-lo explodir em adoração e respeito e amor pelo Todo-Poderoso. Entretanto, os progressos da astronomia, talvez mais que qualquer outros, o estão forçando cada vez mais a essa sublime rendição, que marcará fecundo e glorioso início de uma nova e insuspeitada sabedoria. O limite de detecção das galáxias normais num telescópio de 5 metros, registra Nicholson, é de 5 mil milhões de anos-luz, e nenhum telescópio planejado atualmente irá muito além disso. Temos agora o James Webb, que remodelou a forma que vemos o universo. Pesquisem. Meus amigos, as coisas mudaram muito depois que esse livro foi escrito. Temos que nos manter sempre atualizados. Continuando. Contudo, há uma limitação muito mais definida para a nossa observação do espaço. A lei de Hubble sobre a expansão continuar. As galáxias a uma distância de 10 bilhões de anos-luz estarão se afastando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Exatamente a velocidade da luz. E nenhum sinal luminoso jamais chegará até nós, não importando o tamanho do telescópio que estivermos usando. Do telescópio do Monte Palomar, de 5 metros, podem ser observadas cerca de 1 bilhão de galáxias, algumas situadas tão longe no espaço que a luz que delas contemplamos é das que expediram a nossa direção antes que a Terra existisse. 1 bilhão de galáxias. Se o raio de luz começasse a percorrer a nossa modesta galáxia, deslocando-se a uma incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 milênios para atravessá-la. E a nossa é das menores já observadas. E se move toda ela com o nosso Sol, o nosso sistema em torno do centro galáctico, a uma velocidade de 290 mil metros por segundo. Aliás, ela integra um aglomerado com mais de 20 outras galáxias. Existem, porém, aglomerados galácticos conhecidos com mais de 100 galáxias. E dizem-se que só a nossa modesta galáxia existem mais de 100 bilhões de sóis. Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da casa do Eterno Pai. É neles que nascem, crescem, vivem, se aperfeiçoam os filhos do Criador, a grande família universal. São eles as grandes escolas das almas, as grandes oficinas do Espírito, as grandes universidades, os grandes laboratórios do infinito. E são também, Deus seja louvado, os berços da vida. Meus amigos, eu quero parar aqui para fazer uma observação. Frente a toda essa imensidão, nós precisamos ser mais humildes. O que vocês acham que uma bactéria, um vírus, pode falar a respeito do Sol? Eu estou indo perto, hein? O Sol. Ele não tem condições de imaginar. E nós? E nós? Não somos muito pretensiosos, querendo dar limites, querendo, entre aspas, saber sobre o universo? A nossa capacidade é a mesma desse vírus, dessa bactéria. Nós não temos como. Precisamos ser mais humildes. É válido, temos que continuar estudando e pesquisando, mas sem pretensões de sábios. Temos sempre que dizer ao que parece, pelo que podemos entender, porque certeza ninguém pode ter. É impossível ter certeza. Mas vamos continuar com o livro. Como os grandes espíritos são solidários entre si, também são os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Quando Sírius, da constelação do Grande Cão, atingiu a posição do sistema de orbes regenerado, ele está falando aqui de evolução humana, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes, como nós, que lá habitavam, foram transferidos para a capela da constelação de Cocheiro, que era, na ocasião, um sistema de mundos de provas e expiações, como somos agora. No transcurso dos milênios, esses degredados, já redimidos, regressaram, em sua maioria, aos seus celestes pagos,
ou seja, locais, celestes locais, ou se incorporaram às coletividades capelinas, das quais se fizeram devotados condutores. Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de tresloucados seguidores de suas incontinências. Esses os espíritos, que indesejáveis em capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de órgãos de regeneração, foram banidos aqui para a Terra, onde a magnanimidade do Cristo os recebeu e amparou. Esses, meus amigos, somos nós, eu e você. Continuando. Tais degredados não vieram, porém, sozinhos, como se fossem imenso rebanho abandonado à violência das procelas. Alguns dos seus grandes líderes, já redimidos, renunciaram, por amor a eles, à glória e à felicidade do regresso a Sírios, e desceram à sua frente, aos vales de dor da terra primitiva, na condição de grandes guardiões, colocando-se humildemente a serviço do Cristo planetário. Recebendo-lhes a amorosa cooperação, o sublime governador da terra utilizou-lhes os préstimos e honrou-lhes a dedicação, tanto no espaço como na crosta. E assim que mesmo antes do messianato do Senhor Jesus, a história registra a passagem entre os homens de luminosos gênios espirituais, como os respeitáveis sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia, os vultos sumamente admiráveis de Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto e Sócrates, e entre tantos outros. Foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher o anseio do Messias divino, que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram, a começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão, aquele Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos, que se derivaram em 12 filhos, 12 de seus filhos, sempre atuante, sempre fiel. Ele voltaria depois como Moisés e como Elias, para tornar-se novamente ao mundo como a figura do sublime João Batista. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão, e depois Simão Pedro, Isaque, que seria Daniel, posteriormente João, o evangelista, José, o chanceler do Egito, que viria depois a ser Davi, depois Paulo de Tarso, e muitos outros, dentre os quais todos aqueles que, chamado de Jesus, integrariam o seu colégio apostólico. Mas o amor sublime de excelsos espíritos e sírios não abandonou os antigos companheiros e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram, desde os primórdios da terra, para auxiliar voluntariamente o Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, Simeão, Isabel, Zacarias, principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. As crônicas do mundo espiritual acerca de numerosas figuras do luminoso séquito do Cristo não podem ser aqui mencionadas e muito menos reproduzidas, e nossas modestas anotações visam apenas dar muito pálida ideia de como os faustos maravilhosos do amor estão quase na base de todos os movimentos de redenção em todas as dimensões do infinito. A verdade é que, quanto mais elevados na hierarquia da vida, mais os espíritos se votam ao amor e à renúncia, ao trabalho e ao sacrifício em benefício dos seus irmãos menos adiantados na senda evolutiva. Este soberano sentido de solidariedade é princípio divino que inspira as grandes almas e as leva a adiar indefinidamente a realização de sublimes ideais de ventura pessoal, até que esses ideais, ao que imaginamos, acabam por diluir-se naturalmente no infinito do amor divino, totalizador e eterno, que nenhum egoísmo pode jamais empanar. São exemplos dessa maravilhosa realidade a mãe e o percussor do excelso mestre, cujo intraduzível devotamento os fez trocar seus luminescentes paraísos pelo serviço permanente, sacrificial e a humanidade ignorante e sofredora. Jesus disse à esposa de Zebedeu que só se assentariam à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus aqueles a quem o Pai havia reservado os seus lugares, porque sabia que o Eterno já elegera para esses supremos ministérios
o grande Batista e a magnânima Maria de Nazaré. O primeiro para reger, sob sua crítica supervisão, os problemas planetários da justiça, e ela para superintender, sob a sua soberana influência, as benevolências do amor. Por isso, todos os decretos lavrados pelo sublime chanceler da justiça somente são homologados pelo Cristo depois de examinados e instruídos pela excelsa advogada da humanidade, a fim que nunca falte em qualquer processo de dor as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Meus amigos, vejam que importante informação nos foi dada. Maria, a que veio na terra como mãe de Jesus, sendo, sabemos nós, muito maior, tem tamanha tarefa junto a nós todos. E eu rio do Papa, que me perdoem aqueles que ouvem e acham que eu estou sendo exagerada, que diz que não podemos render glórias a Maria, e sim apenas a Jesus. Meu Deus, esse texto acabou de dizer que não. Maria é sua assessora direta. Por hoje ficamos aqui. Espero que apreciem uma leitura tão difícil como essa, que precisa ser lida, relida, meditada, porque é muito densa, muito difícil entender de primeira vista. Espero que apreciem e que sigam com esse estudo. Até breve.